Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem com saúde. O Fala Jurídica de hoje, vocês vão ter a oportunidade, para quem não conhece, para quem já conhece, uma oportunidade de rever aí, né? Uma excelente aula, breve, uma aula de abordagem geral, uma aula mais conceitual, inaugural, sobre processo legislativo. Vocês vão assistir aí um trecho de uma aula de um mestre de que gosto muito, o professor Bruno Lorenzini. Não pelo currículo exemplar que tenha o professor em relação aos seus doutorados, mas, e nem por ser juiz federal aqui de São Paulo, o professor Bruno Lorenzini, assim como o professor Luiz Carlos, tem uma facilidade de transformar assuntos complexos em assuntos simples. Então, ele vai trabalhar com vocês essa noção inaugural do artigo 59 do processo legislativo. De repente faz um tempo que você não vê a matéria, é legal para se inteirar, ou você é de outra área do direito e faz muito tempo que não vê o artigo 59, e traça algumas noções sobre lei ordinária, lei complementar, ok? Nada de matéria aprofundada sobre o tema, é uma noção, mas é bastante interessante também para conhecer metodologia desse professor, que é uma excelente pessoa. Pessoal, boa aula para vocês aqui no Fala Jurídica. Vamos lá! Agora nós conversamos sobre o tema do processo legislativo de leis complementares e leis ordinárias. E por que nós decidimos conversar sobre esse tema em uma tacada só, tratando conjuntamente tanto de leis complementares quanto de leis ordinárias? Pelo fato de que há uma única diferença no processo legislativo de lei complementar e lei ordinária. Essa diferença diz respeito ao quórum de aprovação. O quórum de aprovação de leis ordinárias é maioria relativa à maioria simples. Quando nós falamos de maioria simples, nós falamos de número de presentes. O critério é o número de presentes. Tá ok? Já para a lei complementar, o quórum de aprovação é de maioria absoluta, ou seja, a metade mais um de todos os membros da casa devem votar a favor do projeto para ele ser aprovado. Tá? Detalhe, gente, quórum de aprovação é diferente do quórum de instalação. O quórum de instalação é o número mínimo de presentes na sessão para que a matéria possa ser deliberada. Então, o quórum de instalação é um momento anterior à possibilidade de aprovação ou não do projeto. Então, atendido o quórum de instalação, aí nós podemos deliberar. Então, o quórum de instalação, tanto para a lei complementar quanto para a lei ordinária, será o mesmo. No mínimo, a maioria absoluta deve estar presente, tá? Pelo menos metade mais um da casa deve estar presente na sessão. A partir daí, nós já temos quórum para deliberar. E aí funcionará a questão dos quórums de maioria relativa, que considera o número de presentes, e o quórum de maioria absoluta, que considera o número total de membros, para o quórum de aprovação. Tudo bem? Entenderam essa diferença? Quórum de instalação, quórum de aprovação? Muito bem. Para começar a nossa discussão, eu só gostaria de fazer um pequeno destaque para vocês, porque não falamos sobre esse artigo 59, parágrafo único, dizendo que uma lei complementar poderá dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Isso aqui, para quem gosta, para quem é obrigado, né, a conhecer, é o que nós chamamos de direito legislativo, quer dizer, é um ramo dedicado ao estudo de técnica legislativa, como se produz, como se elabora, como se altera e consolida leis, tá? É um tema totalmente, essa lei complementar traz aí regras para a técnica legislativa, tá? Que é uma técnica complicada, precisa realmente ser exercida de forma bem técnica, né? É uma técnica que tem que ser exercida de forma técnica, perdão, anúncio por esse absurdo, né? Mas é algo que tem que ser estudado, algo que tem que ser científico, senão fica sem sentido nenhum o nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, partindo daí diretamente, eu gostaria agora de convidar vocês um pouquinho para a lousa para a gente colocar primeiro um tema preparatório para a gente daí falar do processo legislativo em si,
relacionando leis complementares e leis ordinárias, só para a gente entender a diferença entre essas duas espécies legislativas. Então, vamos aqui chamar vocês um pouquinho para a lousa para a gente falar de leis complementares. Então, de um lado, leis complementares versus leis ordinárias. Então, primeiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês. Será que nós temos algum grau de hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias? Será que uma está acima da outra? Porque quando a gente desenha lá a nossa escala, nosso ordenamento jurídico lá na pirâmide de Kelsen, isso que todo mundo aprendeu lá na introdução ao estudo de direito lá na faculdade, lembra que aqui no ápice está a Constituição, né? Esse é o princípio da supremacia da Constituição, e nessa segunda escala aqui nós temos as leis, né? E aqui para baixo nós teremos as espécies, os atos administrativos, né? Como por exemplo os regulamentos, né? Então isso aqui é uma escala hierárquica. Será que nós temos nessa escala alguma ordem hierárquica? Quer dizer, aqui em cima está a lei complementar e abaixo está a lei ordinária. Será que nós temos esse tipo de hierarquia? Bom, já houve na doutrina quem defendeu que a lei complementar está acima da lei ordinária. Sob qual fundamento? Sob o fundamento estritamente formal do mecanismo legislativo de aprovação, do processo legislativo. Dizendo, olha, se a lei complementar exige um quórum maior, exige um quórum mais difícil, é natural que a lei complementar esteja acima da lei ordinária. Respeitando esse entendimento, ele é um entendimento minoritário. E por quê? Porque a gente entende que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Por que que não há essa hierarquia? Porque há um segundo aspecto que nós podemos discutir sobre leis complementares e leis ordinárias, que é relacionada ao cabimento. Tá? Quando que é cabível uma lei complementar e quando que é cabível uma lei ordinária? E veja, é aqui que está o ponto. Somente será utilizado o mecanismo legislativo da lei complementar quando a Constituição assim expressamente exigir. Ou seja, você vai observar o texto constitucional e vai verificar se no texto expressamente a matéria exige regulamentação por lei complementar. A título de exemplo, artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, quando fala de outras hipóteses de inelegibilidade. Ali está expresso, outras hipóteses de inelegibilidade devem ser estabelecidas por lei complementar. Se dissesse apenas lei, nós devemos interpretar como sendo lei ordinária, tá? Porque a lei ordinária é aquela subsidiária que vai ser aplicada para qualquer caso. Quando a Constituição expressamente exigir lei complementar, o caso será de lei complementar. E por que que não há, então, hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? Por uma questão muito simples. Suponha que uma lei ordinária trate de matéria que seja exclusiva de lei complementar. Qual que será a consequência? A consequência será inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade por vício formal. Aquela matéria deveria ser estabelecida por lei complementar. Então, não há possibilidade da lei ordinária tratar de matéria que seja reservada à lei complementar. Então, não há como se falar em conflito. Ou uma lei complementar trabalhou aquela matéria, ou aquela matéria não foi trabalhada, porque lei ordinária não poderia regulamentar aquela matéria. Entende? Então, só haveria sentido de falar hierarquia se nós aceitássemos a possibilidade de um conflito entre uma lei complementar e uma lei ordinária sobre uma mesma matéria. Esse conflito a Constituição não permite que ocorra. Porque a Constituição exige, ela expressa quando ela quer uma lei complementar para aquele caso. Tudo bem, gente? Então, não há essa hierarquia, não há, e o cabimento da lei complementar realmente ele é expresso, tá? E lembrando, para isso é sempre
É importante para vocês terem em mente qual é a diferença realmente que a gente vai verificar no aspecto formal entre uma lei complementar e uma lei ordinária, é a questão do quórum de aprovação. Qual o quórum exigido para que a matéria seja aprovada? No caso de lei complementar, esse quórum será de maioria absoluta. No caso de lei ordinária, esse quórum será de maioria simples, tá? Basicamente, essas as diferenças entre lei complementar e lei ordinária, tá ok? E agora, gente, para iniciar a discussão desse processo legislativo previsto para leis complementares e leis ordinárias, eu vou dividir a lousa aqui em fases. Fases do processo legislativo de lei ordinária e lei complementar. Vou trabalhar com as duas conjuntamente. Temos a fase da iniciativa, tá ok? Passaremos para a fase deliberativa, ou também chamada, conforme a doutrina que vocês conversem, chamada de constitutiva. E essa fase deliberativa ou constitutiva, ela se subdivide em uma fase parlamentar e uma fase executiva, que será a participação do presidente no processo legislativo. E depois teremos duas fases aqui formais, que serão a promulgação e, finalmente, a publicação. Basicamente, esse será o rito que nós seguiremos até termos a aprovação definitiva e a publicação de uma lei complementar ou de uma lei ordinária, e daí teremos a possibilidade dessas leis começarem a vigorar.